Boa noite, queridos amigos. Meu nome é Honorina Luna. Estamos dando continuidade às palestras do NEAM. Hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro. Hoje nós vamos contar com a presença da nossa irmã Elizabeth Calado, cujo tema da palestra é caridade moral e caridade material. Lembrando que as palestras fazem parte do tratamento espiritual. O NEAM continua fazendo suas atividades de forma online, através das redes sociais. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos a mais um momento de instrução, de tratamento, com nossa irmã Elizabeth Calado, que vai falar da caridade moral e da caridade material. Na nossa doutrina, cujo dilema é fora da caridade não há salvação. Então, o tema é bastante oportuno. Meditação, estou aguardando nossa irmã. Lembrando a todos que o NEAM encontra-se em todas as redes sociais. No futuro bem próximo estaremos fazendo nossas transmissões através do YouTube, ao vivo, numa plataforma. Mas isso vai ser orientado, vai ser informado para vocês da forma mais precisa. Lembrando que nós continuamos com link de tratamento espiritual pelo WhatsApp. Boa noite, Sebastião. A campanha do Quilo presencial está sendo feita todos os domingos. Se sintam convidados a partir das 7h30. Nossa campanha do Quilo. Vou mandar de novo a solicitação. Aguardando a nossa irmã. Olá! Minha Boa querida! noite! Um abraço fraterno. Prazer estar aqui mais uma vez e com você, minha querida irmã. Prazer imenso, prazer meu também tê-la aqui nesta noite com um tema tão Obrigada. oportuno, né? Hum, Tão bonito e que nossa doutrina espírita faz menção na hora que fala fora da caridade não há salvação, não é isso? verdade, isso mesmo. Antes de eu fazer a prece e passar a você a palavra, se você me permitir, eu vou ler uma mensagem do benfeitor Emmanuel, do livro Joia! chamada... O livro é chamado Joia. Você parece que captou a Hum, verdade. que bom! Olha, e fala assim: das maiores, todas as tarefas da caridade são grandes e belas. Entretanto, aquela beneficência do respeito ao próximo, evitando problemas e complicações, para que as complicações e os problemas se extinguam no nascedouro, é realmente caridade das maiores. Do Olha, benfeitor Emmanuel. Então, nessa maravilha. energia de cara linda, né? Então, faz Uhum. parte da caridade maior evitarmos os problemas e reverberarmos ele. É Isso. isso que ele está falando Uhum. ali. Então, nessa energia positiva, vamos elevar os nossos pensamentos, pedir ao Pai misericordioso e bom que possa mandar os seus benfeitores
Aristides Monteiro, com sua equipe espiritual que trabalha nesta casa, através dos gestores, através de Dr. Irineu e toda a equipe espiritual que possa nos assistir nesse trabalho da noite de hoje e que possa intuir a nossa irmã Elizabeth Calado da melhor forma possível. Assim seja. Beth, a palavra está com você. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite, meus queridos. É com muita alegria e gratidão a Deus de estarmos aqui compartilhando nossos estudos dos ensinamentos de Jesus. E eu trago para nós, Honorina, você falou sobre o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, mas eu fui um pouquinho mais depois. No decorrer eu vou voltar para ele. É do capítulo 20, quando a gente encontra uma palavra do benfeitor Erasto, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta: como reconhecer os trabalhadores da última hora? Quem serão os escolhidos? E Erasto responde: poderão reconhecê-los pela verdadeira caridade que vão ensinar e principalmente pela que vão praticar, pela consolação que vai distribuir aos aflitos, pelo amor que vão dedicar ao próximo e pelo desinteresse pessoal. Poderão reconhecê-los pela vitória de seus princípios, pois Deus quer que sua lei triunfe. Aqueles que a seguem são os que vão vencer, serão os escolhidos. E o Espírito da Verdade, ele fala que felizes serão os que trabalharem no campo do Senhor, com desinteresse, movidos pela caridade. E a caridade, como você bem falou, ela é muito ampla. Além da caridade material, tem a caridade moral. Mas aí eu fui, nos nossos estudos, a gente encontrou, quando naquela época, Jesus sempre falava da caridade. Ele colocava a caridade como a condição de salvação, ou seja, a conquista da felicidade. E a gente vem escutando há tantos anos, e a gente ainda continua egoísta, orgulhoso, vaidoso. Mas a gente já está aqui, né? Já estamos escutando, já estamos trabalhando. E ele coloca a caridade como a primeira de todas as virtudes. Interessante que engloba humildade, mansidão, bondade, indulgência, justiça e tantas outras. A caridade é o amor em ação, é ajudar o próximo sem esperar recompensa, é fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. E todos nós podemos fazer a caridade, pois não depende de idade, não depende de posição social, não depende de lugar. A gente pode fazer a caridade até de saúde, né? Chico Xavier é um exemplo. Ele mesmo com problemas de saúde sérios, ele não parava de trabalhar. Ele visitava asilos, orfanatos, sempre estava trabalhando. Mas antes de falar do Chico, eu trouxe um exemplo muito bonito da caridade, que é a parábola do bom samaritano, que a gente já conhece, né? Que Jesus fala dos três que passaram por aquele cidadão que estava enfermo, tinha sido assaltado, e passou o levita, passou o sacerdote, e depois passou o bom samaritano. Mas aí eu encontrei num livro, Jesus no Lar, que ele fala, deixa eu ver só aqui, que Jesus era muito testado, né, naquela época. Jesus passou a falar da parábola do samaritano quando chegou um doutor da lei que gostava de fazer perguntas para testar-lhes, né? E perguntou: mestre, o que é que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe responde: o que é que está escrito na lei?
Como você consegue interpretá-la? E ele responde: amarás o Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e ao vosso próximo, como a vós mesmo. E Jesus responde: respondeste bem, fazei isso e viverás. Mas esse homem, querendo parecer justo, aí pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? Aí quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. E nesse livro, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neil Lúcio, ele conta que depois da parábola, o Tadeu, o apóstolo Tadeu, eles foram para a casa de Simão e o apóstolo Tadeu ficou bem interessado na narrativa de Jesus e pediu que fosse mais explícito. Aí é quando Jesus, com sua bondade, ele narra de uma outra forma mais ampla que mostrada no Evangelho, que os evangelistas contam. Ele fala que um homem enfermo jazia no chão, em sofrimento às portas de uma grande cidade, assistido por uma pequena massa popular, menos esclarecidas e indiferente ao que estava acontecendo. E passou por ali um moço romano, que, olhando o enfermo, jogou-lhe 2 moedas de prata, mas logo chegou uma pessoa e subtraiu. E passou o venerando sacerdote, e vendo aquela situação, ele fez o sinal de bênção e foi embora, dizendo que estava muito apressado. Também passou um levita e fez a mesma coisa, mesmo eles tendo o conhecimento das leis de Deus, mas falaram que estava apressado e foram embora. E aí passou um juiz, passou um mercador, esse também jogou moedas, mas levaram também as moedas, e foi passando. Passou uma senhora também, mas todos diziam que estavam apressados. Aí foi quando surgiu o velho samaritano, considerado de má vida, porque não adorava o Senhor segundo as regras dos fariseus. E para espanto de todos, ele aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de ânimo, com carinho, encorajando ele, deu-lhe o braço, levantou, sustentando-o com as suas próprias forças, e conduziu a uma estalagem, forneceu-lhe medicação e dividiu com ele o dinheiro que ele trazia consigo. E em seguida retomou seu caminho com tranquilidade. Aí o mestre pergunta ao seu discípulo: em sua opinião, quem exerceu a caridade legítima? E Tadeu responde: sem dúvida foi o samaritano, porque além de dar o dinheiro e palavras, deu também o sentimento, o tempo, o braço, o estímulo fraterno, e para isso tudo utilizou suas próprias forças. Aí Jesus fita o aprendiz e arremata: então faça o mesmo, porque a caridade por substitutos é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, nós com o outro, dando de nós mesmos, é sempre o maior e mais seguro de todos. Verdade. É lindo, né? Muito, porque aí muito. a gente encontra tanto a caridade moral quanto a caridade material. Exato. Aí é quando eu venho lembrando de Chico Xavier, né? Que ele é um exemplo do nosso tempo, e ele viveu para a caridade, ele escreveu mais de 400 livros, e ele cedeu todos os direitos a instituições de caridade. Ele mesmo ia aos asilos, ia aos presídios, hospitais, e quando alguém queria dar algum presente a ele dizia que não, ele não aceitava. Ele dizia que ajude o primeiro necessitado que encontrar. E Chico ajudava sempre, né? Aí tem uma historinha também que é muito interessante,
e exemplifica mais ainda a caridade, é quando chegam no centro, no Luiz Gonzaga, Centro Espírita, e procurando o Chico, algumas pessoas aperreadas, para socorrer um mendigo. Conhece essa historinha? Não. Não. Eu acho que muitos conhecem. E esse mendigo era cego, era idoso também, e ele estava caminhando, sendo guiado por um amigo, só que esse amigo embriagado. E eles caíram do viaduto. Nossa. Aí o amigo fugiu e foram procurar o Chico para ajudar esse pobre coitado. Aí Chico corre lá, ele estava bastante ferido. Aí mesmo Chico, com sua aposentadoria, pouquinha, né? Ele alugou um pardieiro, conseguiu um amigo médico caridoso que cuidou desse cidadão e eles ficaram lá. Só que Chico trabalhava de dia e poderia ficar com ele à noite. Só que não aparecia ninguém para ficar durante o dia com ele. Nossa. Aí ele colocou num jornal, naquela época, né, nos classificados, procurando uma pessoa que pudesse ajudar. Poderia ser ateu, católico, poderia ser de qualquer religião, mas que tivesse um bom coração. Aí no decorrer da semana, nada de aparecer. Aí depois de 6 dias, chega 2 senhoras. Elas eram prostitutas e eram bem conhecidas na cidade. Aí elas vieram meio com vergonha, né, meio tímida, e disse a ele que viu o classificado no jornal, que elas estavam disponíveis a ajudar. Aí ele com o coração, com aquela candura, entre irmãs, Jesus lhes abençoe a caridade. E assim toda noite, quando ele chegava e ela ia sair, fazia uma prece. E isso decorreu o mês todinho. O cego foi se restabelecendo e no final de um mês ele ficou saudável, ele ficou bom. Aí fez aquela última prece. E os 4 estavam chorando ao término da prece. Aí é quando ela diz, Chico, uma delas, né? A prece modificou nossa vida. Estamos nos despedindo. Vamos para Belo Horizonte mudar de vida. Aí uma foi trabalhar numa tinturaria e a outra conquistou o título de enfermeira. Olha que maravilha. O que é a caridade, a oração. E eu refleti nessa história, né? Como a caridade muda a nossa vida. É o cumprimento da lei de Deus. E daí, a gente, tendo esses 2 belíssimos exemplos, tão completos, né, de caridade, a gente vai falar um pouquinho da caridade material e caridade moral. Ô, Betty, se você me permitir, rapidinho, desculpa, mas só para endossar essa questão da caridade material e da caridade moral, o NEAM faz um trabalho com as idosas nas quintas-feiras, obviamente que agora, devido à pandemia, não está sendo feito. Mas existe exatamente a preocupação de, antes de dar o pão material, o alimento, né, é fornecido o evangelho nas quintas-feiras à tarde, não é isso? Todas as quintas-feiras. E antes mesmo delas receberem aquele lanche, né, que acontece todas as quintas-feiras, nós fazemos o evangelho, ou seja, a caridade, né, ela vem conciliada. Existe a caridade material e existe a caridade moral, porque elas recebem o ensinamento do Cristo. Né? Só queria dar esse exemplo para endossar aí suas palavras. Pode que continuar. bom, amiga. Pode sempre falar, viu? Não tem nenhum problema. Me veio à mente, eu não, Foi bom. Não gostaria. Foi ótimo. Justamente isso, a caridade moral, material, né? Como o próprio nome diz, é doar o que a gente tem, né? Doar bens materiais. Podemos doar remédios, alimentos, roupas, dinheiro, mas devemos ter o cuidado quando doarmos materialmente, pois deve estar sempre em bom estado de conservação. Se for roupas, lençóis, devem estar limpos,
né? Se tiver algum rasgão ou descosturado, é bom dar uma costurinha, porque dependendo de para quem que vá, se for um morador de rua, ele não tem condições nem de lavar, nem de costurar, Verdade. né? E também devemos ter a sensibilidade de doar para quem? O que é que a gente vai doar? Por exemplo, um morador de rua não cai bem dar uma cesta básica, porque ele não vai ter como fazer. Aí ele precisa de quê? Do alimento para o consumo na hora. Né? Como a gente vê trabalhos aí com Anjos da Noite, como o Sérgio faz, vai o alimento já pronto para eles. E que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a caridade material é fácil, mas para muita gente ainda não é, porque existe o apego. A gente abre o guarda-roupa e vê roupas ali que muitas vezes a gente não vai usar, mas a gente se apega a ela, às vezes é roupa fora de moda, às vezes é uma roupa que já está apertada, e a gente podendo doar, porque vai fazer bem a alguém, né? Vai ser necessário para alguém, mas a gente tem que tirar esse apego, porque o apego nos escraviza, né? Ele é inimigo da nossa evolução. Porque ainda tem pessoas que dizem, sem isso ou sem aquilo eu não consigo viver. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente desencarna, a gente vai deixar tudo aqui, tudo que é material. Né? A gente vai levar o bem que nós fizemos. Isso. Então, a gente tem que lembrar de doar uma cesta básica a uma família carente, como as vovozinhas, né? Que a gente tem tanto carinho, né? Doar brinquedo para crianças, um choval para recém-nascido. E é isso que a gente vai levar, é a alegria que a gente deixa no coração deles, né? É claro que os bens materiais, as conquistas materiais, faz parte da lei do progresso, mas isso não deve ser o objetivo da nossa existência, né? Porque muitos confundem a caridade com a esmola. A esmola, muitas vezes, é útil, com certeza, porque dá alívio aos pobres. Mas temos que ter cuidado, né, em chegar à pessoa, porque às vezes eles são tão humilhados, né? Já presenciamos muitas vezes a pessoa vem pedir e a outra dá de qualquer jeito, toma, toma e já quer se livrar daquela situação. Mas quando há um trabalho de caridade, a pessoa começa a olhar aquele ser que está precisando, aquela criatura, como um irmão, que verdadeiramente somos. Aí a gente faz uma oração, a gente pergunta o nome dele. Né? Muitas vezes a pessoa já começa a julgar. O que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Né? Mas a gente tem que pensar no bem, porque a gente faz de coração, seja uma comida que ele vai comprar, mas aí se ele não for, mas o problema é dele. O que interessa é você com Deus. Né? Muitas vezes, eu conheço uma pessoa que ela carrega biscoito no carro. Aí, em lugar, ela vai encontrando a pessoa, ela entrega um biscoito. É tão pouco, né? Mas é um sorriso que ela recebe, dá aquela alegria para aquela pessoa. E muitas vezes ela me disse, ela encontra e ele diz, Deus te abençoe, vai com Deus. E que maravilha, né? Por tão pouco. Um pacotinho de biscoito. Aí a Você me pessoa que lembrou faz. agora, Beth, Sim, desculpa mais uma vez, o próprio sim. Chico, ele andava com os bolsozinhos cheios de moedinha, né? Hum, E ele fazia isso. Sempre que ele saía, ele procurava colocar umas moedinhas e dando às pessoas que pediam, que faziam essa. isso. Você vê na própria campanha do quilo, quando nós fazemos, nós nos preocupamos. Além Sim, de nós pegarmos as doações, nós também sim. fornecemos a mensagem, porque exatamente, né? Isso. A gente faz a Uhum. caridade, a gente busca a partir dessas doações que são recebidas, se mantém as vovozinhas,
não é isso? E Isso. as alimentações também que são fornecidas no centro, todas as sextas e quartas-feiras, das 14 às 16h30, todas as quartas e Hum, sextas. Então, isso tudo são os bens materiais, mas ao mesmo tempo existe o tratamento espiritual. Na hora que se faz a campanha do quilo, você está fornecendo a palavra do Cristo. E quantas vezes pessoas não pegaram uhum, aquelas informações, e você, que é uma legionária assídua há muito tempo, e você já narrou vários fatos de pessoas que pegaram mensagem e estavam precisando, porque num momento de fraqueza, até pensando talvez numa possível ceifar a sua vida. Então, assim, em isso. situações extremas. Então, assim, é a caridade nas suas duas faces, né? É, é Não é isso? verdade, isso mesmo. Você me lembrou uma vez que chegou uma freira, atravessou a rua para pegar a mensagem. Teve também um pastor que agradeceu a mensagem e disse: olhe, vai me inspirar no sermão que vou dar na igreja, né? E tantos outros que lia e diz, chega os olhos brilham e diz: eita, essa mensagem é para mim. É muito interessante É, como a espiritualidade amiga, ela nos trabalha. envolve, trabalha para a mensagem chegar àquela pessoa, né? Certeza. E a caridade, Honor, é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador, emanação de amor do Criador. Aí encontramos no Livro dos Espíritos, a questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Aí é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as perfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Sim. A benevolência, que é a boa vontade para com todos, ela nos faz estender as mãos carregando um pão, que atende uma fome, levando esperança, levando amizade, levando amor. Né? A benevolência é um sentimento profundo de amor pelo próximo, compreendendo os seus atos, compreendendo o seu jeito de ser. Aí já vem a indulgência, que é a tolerância para as imperfeições alheias, que é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidade seus erros e equívocos. E o perdão das ofensas, né? E o perdão faz cessar o ódio, tornando mais fácil a cicatrização das feridas. O perdão, ele acalma e confia na justiça divina, em primeiro lugar. E aí é quando a gente faz, na campanha do quilo, a menção aos mandamentos. E o perdão é o primeiro dos mandamentos. Perdoar toda e qualquer ofensa. Então, a caridade moral é doar aquilo que temos dentro de nós. É doar o que somos. É doar o que faz parte do nosso ser. E a material é o que temos, né? Então, a caridade moral, ela envolve muito a nossa maneira de agir, um sorriso, uma conversa, em busca de um conselho. Ela envolve o sentimento de atenção, de carinho, de acolhimento, né? Doando o nosso tempo, o nosso respeito e apreço. E a caridade moral, como a gente já englobou, se faz através dos pensamentos, uma prece, né, pelos doentes, principalmente agora que a gente está passando por esses momentos tão difíceis, a gente tem que se manter em oração, orando pelos pobres, pelos doentes, emanando vibrações positivas, com sentimentos de amor, não é só nós, mas como para o próximo, não é? E também a gente deve lembrar daqueles pobres abandonados que morrem na miséria, sem uma vida digna, né? Que essa prece chega a acalmar o coração deles através de palavras, palavras de carinho, palavras de amor, bons conselhos.
e as ações, né? Escutando com atenção alguém que sofre e mantendo o silêncio também diante de alguma ofensa. E Exatamente. também no trabalho mediúnico, quando se faz aquela sessão mediúnica, ouvindo e auxiliando os desencarnados. Aí, como você falou, eu não poderia deixar de citar a campanha do Quilo, que nós somos fãs, né? Desse trabalho maravilhoso. E quando chegamos ao NEAM, aí somos orientados tanto a fazer a técnica de desobsessão, quanto a orações, fazer a reforma íntima, fazer o estudo do Evangelho, o Evangelho no lar. E sempre somos convidados para a campanha do Quilo, que é um tratamento maravilhoso. Ele engloba tanto o físico, como o emocional, como o espiritual. E as pessoas que vão, elas começam a se sentir melhores, sim. E elas começam a sentir que somos irmãos, verdadeiramente irmãos, por causa daquele contato, né? Além da gente fazer belas amizades, né? Temos tanto carinho um com o outro. Então, a campanha do Quilo, como você falou, não é só uma assistência material, é também moral, né? Falando das vovós, falando do nosso ser, da nossa reforma íntima, como a gente pratica a campanha do Quilo, desenvolvendo a paciência, a tolerância, a boa vontade, a renúncia. Nossa, são inúmeros benefícios que encontramos na campanha do Quilo. Exato. E como assistente. Quer falar? Eu acho que também acrescenta mais não, o orgulho, né? Porque é um Uhum. tratamento contra. Eu estou vendo aqui que está sendo informado que vai ter um tema que a Hélida Martins que vai abordar sobre obsessão e veio à mente Hum, que é uma ótima terapia. Não tem obsessor que resista à campanha, porque você tem que ser muito humilde, né? Na hora que você isso, pede, o pedir para muita gente, sobretudo quebrar o teu orgulho, né? Então é um isso mesmo, tratamento desobsessivo muito bom, né? Você que faz há bem verdade. mais Uhum. tempo, você sabe disso. Eu só E faço há assim, 5 anos. Tem pois gente que é, passa, cinco já tem anos. 20 anos, Nessa mas a gente chega encarnação, você lá. está há 5 anos, né? Mas já fazia. É, Então, assim, o tratamento como é importante, né? A campanha com esse é, intuito é muito rico. Sem falar disso tudo que você falou, do companheirismo, de sabermos trabalhar em uhum, grupo, em equipe, isso, respeitarmos o limite de cada um. Então, isso tudo faz parte da caridade, a socialização, né? é A verdade. benevolência. É, e tem também a assistência espiritual, né? Como você bem falou. Porque a gente fazendo com dedicação, a gente atrai os espíritos benfazejos, né? Dando influências benéficas. Não somente coopera para a desobsessão individual, como coletiva, com o afastamento de espíritos malfazejos. Mas muitas vezes eles são doutrinados e passam a nos ajudar o trabalho do bem. Aí, com isso, Ono, eu venho lembrando de uma historinha de Elias Sobreira, né? Uma vivência dele. Eu estou até com o livro, que é o nosso queridinho, né? O Bom Isso, Combate, Campanha do Quilo. E exato. Elias conta que quando ele residia no quartel, ele passou um tempo residindo lá, e ele regressava das atividades espíritas, ele chegava no ponto do ônibus quase meia-noite. E o ônibus do Ibura passava de 11 horas da noite, 11h30. E ele se achava nesse dia sozinho, na escuridão, né? Aí nisso ele vê um cidadão chegar perto dele, em direção a ele, e pede que arranje um dinheiro para ele comprar um pão, um leite. Aí era 5 cruzeiros na época. Aí Elias pega a carteira, tira a nota e diz: para pagar um leite, eu lhe dou 5 cruzeiros. Aí quando Elias nota, ele pega Elias e vamos para ali.
Aí Elias, quando sente aquela sensação que vai ser assaltado, aí aparece um guarda, que era conhecido de Elias. Aí o assaltante ficou feroz, disse, como é que aparece essa peste aqui? E foi-se embora. Aí Elias diz assim, foi com razão que um espírito celeste afirmou no Evangelho segundo o Espiritismo, na armadilha de lobos só caem lobos, porque o pastor saberá defender as ovelhas de lobos devoradores. E Elias conclui, de que forma poderia eu livrar-me da sombra perigosa daquele perigoso assaltante, a não ser por intermédio da assistência dos bons espíritos, que velam incessantemente pelo triunfo do bem, livrando-nos das investidas do mal, aqueles que se fazem merecedores. Então, Elias coloca, pelo trabalho que ele faz no bem, trabalho na campanha do Quilo, com dedicação, com amor, atraindo os espíritos benfeitores. Então, a gente fazendo a caridade, a gente consegue, com equilíbrio, suportar uns aos outros, como você bem falou, aceitando cada criatura como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse. Porque isso também está no mandamento da campanha do Cristo. Tolerar cheio de boa vontade qualquer fraqueza do próximo e não enxergar o defeito de quem quer que seja. Estamos longe, né? Mas a gente já está aqui, já estamos aqui, já estamos trabalhando. Já conhecemos o caminho, né? Então, a gente também, algumas formas de praticar a caridade é não dando ouvidos a uma palavra zombeteira, que se sai de uma boca habituada a falar o mal. É também não procurar, não aceitar o disse, venha de onde vier, para manter a paz entre os irmãos. Isso tudo a gente vai vendo nos mandamentos da campanha do Quilo, nos benefícios que a campanha do Quilo nos traz. Também não guardando o ressentimento daqueles que nos ofenderam, ou nos prejudicaram, ou que roubaram a nossa felicidade, perdoando-lhes de coração. E com o tempo, com esse trabalho amigo, com orações, com o estudo do Evangelho, isso a gente vai alijando dos nossos corações, como você falou, porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a gente vai alijando dos nossos corações à medida que a gente vai trabalhando no bem. Então, como somos espíritos imperfeitos, né, em evolução, em aprendizado, isso vai levando tempo, mas como você disse, já estamos no caminho. Né? E também a caridade, Onô, é muito ampla. Quando a gente faz o bom uso do nosso pensamento, quando oramos em favor dos doentes, sem excluir aqueles, porventura, que se considerem nossos inimigos. Encontramos no capítulo 12, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre amar os vossos inimigos, fazer o bem para aqueles que vos odeiam, orar por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai, que está nos céus, como Jesus disse. E Deus faz nascer o sol para os bons e os maus, faz chover sobre justos e injustos. E isso a gente vai aprendendo também. O importante é que façamos a caridade, seja ela moral ou material, pois à medida que plantamos a alegria de viver nos corações que nos cercam, a providência divina, que tudo vê e sabe, vos retribuirá o bem que houver desfeito, recebendo-nos num mundo mais feliz. Temos tempo ainda? Tem. Você tem 10 6 minutinhos. minutos. 6 Quanto? minutos. 6. Então vamos lá. Então vou falar só para terminar do Dr. Bezerra de Menezes, né? O mentor da campanha do Quilo, do norte e nordeste do Brasil. O apóstolo da caridade, né? É. O apóstolo da Ele caridade. nos... Verdade.
ele nos conta que o anjo Ismael, guia do povo brasileiro, nos fala da campanha do quilo como um exemplo de caridade dos mais completos, pois ele nos educa no caminho do bem, nos liberta do orgulho vaidoso e egoístico, pois é um trabalho de humildade e amor. Sem a prática da caridade, não conseguiremos nos elevar às altas regiões espirituais. Fazendo a caridade, encontramos paz no coração, contentamento na alma. É o remédio para as nossas aflições. E como foi dito lá no começo, que a qualquer momento podemos fazer a caridade, seja numa conversa no ônibus, numa fila, num olhar, num bom dia. Quantas vezes a gente passa, vê uma pessoa meio cabreira, bom dia, dá um tchau, aí ela dá um sorriso e responde ao nosso bom dia. Então devemos nos perguntar onde está o nosso tesouro, né? Disse Mateus no capítulo 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consome, e os ladrões roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Aí guardemos o bem no nosso coração, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, Onó, eu passo para você a palavra para que possamos sempre fazer a caridade. Porque em cada nova descoberta, cada nova cor da caridade vislumbrada assim, será um motivo de festa, de celebração, de amor a Deus. Seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu lembro da questão 257 do Consolador, né, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde ele pergunta a importância da caridade material. E aí Emmanuel responde que o importante, na verdade, é de que você faça com um bom coração, que você está falando, o intuito, né? Não é discriminar, não é dar jogando. Muitas vezes a pessoa vai dar uma moeda, você joga para o irmão, né? Às vezes o ato de você fazer com carinho, então ele coloca lá no livro Consolador, a distinção, ele não foca muito na distinção, ele foca no fato de como você faz essa caridade. Na hora como você falou, né? Você faz o carinho, você tem uma palavra certa no momento certo. Às vezes a pessoa está precisando de um sorriso, de uma palavra. Isso tudo faz parte da caridade, né? Então a questão material ela vem, mas atrelado a ela vem a forma que você faz, né? Isso. Porque você Respeitando faz a pessoa, humilhar, né? Dignificando o ser humano, né? Para ele não se sentir inferiorizado, né? Então ele foca bem no livro Consolador que a importância está no ato de fazer e que você faça de forma que não humilhe ninguém, né? Seja isso edificante para o seu crescimento moral e espiritual e não humilhe o terceiro. Eu acho que é o cuidado que a gente tem, quando você bem falou, a campanha do quilo, como a gente é tratado antes de irmos à rua, faz aquele tratamento todo, fazemos o evangelho, recebemos o material, mas existe todo um respeito, uma caridade, porque o trabalho toda uma como nós fazemos preparação. agora, toda a preparação, todo esse trabalho que o Neno faz de palestras, existe uma equipe, um respeito, isso tudo é caridade. Na hora que nós paramos, antes de começarmos, antes de entrarmos no ar, digamos assim, a gente faz as nossas orações. Então, isso tudo é a caridade, é o amor, e é isso que o Mestre Jesus nos traz, né? É a lei natural que o Pai misericordioso. Muito obrigada, Beth, pela tua palestra. Muito obrigada. Antes de eu passar os avisos, mais uma mensagem da caridade do benfeitor Emmanuel. Só que o livro dessa vez é Escultores da Alma. Ele fala assim: caridade. Caridade será tolerar com paciência o parente necessitado,
respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-las, amparar a criança tresmalhada, perdida na rua, ou socorrer a um animal doente. Então, isso tudo é caridade. Caridade. Isso faz parte, né? Como você bem falou. É você olhar o outro como irmão que verdadeiramente somos, né? Tanto aquele que está humildemente vestido, como aquele que está bem vestido, né? Há muita discriminação ainda. Mas a gente fazendo tudo com amor, olho no olho, com respeito, aí a gente está fazendo a caridade. É a caridade. Deixa eu passar só alguns avisos. Reforçar que essas palestras vão ficar gravadas, né, no Instagram e no YouTube. Existe no Zap, no WhatsApp, um link de tratamento espiritual que é feito, continua, volto a dizer, o NEAN continua e nunca parou em momento nenhum durante essa pandemia de fazer as suas atividades online, né? O tratamento espiritual e a campanha do quilo presencial está acontecendo todos os domingos, né? Na sede da instituição, ao lado do Hospital Tricentenário, às 7h30, onde vai ser feito todo esse tratamento para que antes da equipe ir às ruas, né? Que as pessoas que forem, vá com calça comprida, camisa com manga, sapato fechado, as máscaras, todo o protocolo de segurança, o álcool em gel, respeitando o distanciamento, tudo aquilo que ainda se faz necessário. Os plantões do NEAN estão acontecendo todas as quartas-feiras e sextas-feiras, de 14 às 16h30, as doações vão ser recebidas nesses horários. É isso. Agradecer a você, Vete, eu que agradeço, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, aproveitando de todos esses ensinamentos que você nos trouxe. Muito obrigada, com certeza. Gratidão. A espiritualidade te agradece. Agradecer a todos que participaram, né? Estiveram junto aí conosco. E eu vou passar para você a palavra para você fechar com a prece final. Amém. Eu trago do coração a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Assim seja, graças a Deus. Gratidão a toda a espiritualidade amiga e a todos vocês que permaneceram conosco aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pela palestra, pelo o tema abordado. Gratidão. Muita luz a todos nós. Uma Amém. boa noite. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Assim boa seja. noite. Graças Obrigada. a Deus. Tchau.